Então, antes de Deus salvar o homem, ele precisa esvaziar este homem de si mesmo. O homem de Deus chamado C.S. Lewis disse assim: o homem nunca descobrirá o quanto ele é mau até que com todas as suas forças ele tente ser bom. Então, a primeira bem-aventurança apresenta isso: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vimos que esse termo bem-aventurados é um termo grego que diz aquela pessoa que está satisfeita, aquela pessoa que está farta, aquela pessoa que você pergunta: e aí, meu irmão João, o que é que está faltando para você? João vai dizer: não falta nada, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, é essa pessoa que é bem-aventurado. Certa feita perguntaram para o primeiro bilionário da história, o homem mais rico do mundo, chamado John Rockefeller, e perguntaram para ele: o que você precisa para ser feliz, para ser satisfeito? Ele disse: um pouco mais, porque o homem jamais encontra satisfação fora de Deus, fora de Cristo. E aqui nós vemos: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são empobrecidos de si mesmo. Essa palavra pobre, existem duas pobrezas no grego. Existe aquela pessoa que tem somente o necessário para a sua manutenção de vida, mas não tem reserva nenhuma nos seus rendimentos. E existe outra pobreza, que é essa pobreza descrita aqui pelo Senhor Jesus, que é um estado de completa miserabilidade, aquele que depende de outro para suprir todas as suas necessidades, um estado de mendicância completa. Então, o Novo Testamento, o exemplo mais claro que o Senhor Jesus dá, que representa essa pobreza de espírito, é a parábola do rico e do Lázaro, onde a Bíblia diz que Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. Então, é essa pobreza, é esse sentimento de condenação, esse sentimento, essa ausência de justiça própria que vem sobre o pecador antes do Espírito Santo encher ele. Então, nós aprendemos aqui que antes do enchimento vem o esvaziamento. Nós aprendemos isso na parábola que Jesus conta em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano, onde aquele que desceu para a sua casa justificado, salvo, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no seu peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Então, deles é o reino dos céus, daqueles que se humilham para serem exaltados pela potente mão do Senhor. E aqui na segunda bem-aventurança nós aprendemos outra verdade. Na primeira nós aprendemos que antes do enchimento vem o esvaziamento. Na segunda nós aprendemos que antes da verdadeira conversão é necessário que haja a verdadeira convicção. A Bíblia diz em João 16:8, o Senhor Jesus Cristo falando que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas ele enviaria um outro consolador. Ele disse qual seria a missão dessa terceira pessoa da Trindade. Em João 16:8, Jesus diz: e quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então aqui nós vemos que antes de Deus trazer uma verdadeira convicção na alma, antes de Deus trazer um avivamento, Deus traz um período de profundo arrependimento e quebrantamento. Nós vemos isso lá em 2 Crônicas 7:13, quando o povo estava passando, Deus se revela a Salomão e disse que tinha escolhido aquele lugar para que o nome dele fosse glorificado. Só que o próprio Deus fala por que estava acontecendo algumas mazelas no meio do povo de Deus. E ele disse: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se mandar a peste entre o meu povo, isso tudo são correções de Deus. Depois ele apresenta o caminho para o avivamento. Ele diz: e se o meu povo, porque Deus tem
povo. O compromisso de Deus é com o seu povo. Se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar ou converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo quer dizer. É um choro de arrependimento. À medida que você se aproxima da luz, você percebe a negridão que há em você. Essa segunda bem-aventurança está falando de uma sensibilidade quanto ao pecado. A marca de que uma pessoa está viva, além da bem-aventurança que nós vamos falar hoje, é a sensibilidade quanto ao pecado. O cristão é uma pessoa sensível ao pecado. É uma pessoa que não consegue conviver normalmente com o pecado. Pois a Bíblia diz em 1 João 5,18 que todo aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente pecando. Por isso Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então aqui nós aprendemos que felizes, satisfeitos, realizados são aqueles que choram. São aqueles que choram aos pés da cruz. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava agonizando na cruz do Calvário, e ele vê mulheres de Jerusalém chorando ao ver ele, que era o benfeitor, um homem todo puro, todo reto, todo justo. Ao ver Jesus morrendo na cruz, elas começaram a chorar e bater nos seus peitos. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olhe, não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos vossos filhos, porque eu estou cumprindo o plano perfeito de Deus. Mas vocês necessitam chorar devido à condição, à natureza pecaminosa de vocês. Então o cristão, a marca do cristão genuíno é uma vida de choro. Salmo 35, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eles são consolados porque habita neles o próprio Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Paráclito, o nosso Consolador. O Espírito da verdade, aquele que nos guia por toda a verdade, é também o nosso ajudador, companheiro e consolador, aquele que nos consola em nossos momentos difíceis. A terceira bem-aventurança que nós vimos são felizes, realizados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o termo aqui que Mateus usa traz a ideia de um animal domesticado. Então é aquele que foi domado pelo Espírito Santo, é aquele que tem domínio de si mesmo, domínio próprio, aquele que foi domesticado pela graça de Deus e pelo amor de Deus, e eles herdarão a terra. Jesus aqui cita o Salmo 37:11, onde a Bíblia diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância e paz. Então nós vemos aqui que essa promessa se cumpre nessa vida, no sentido de que se você é filho de Deus, você não precisa temer passar nenhuma necessidade, porque até as necessidades que assolarem a sua vida está no plano de Deus para o seu bem. Então a terra pertence ao seu pai e você é um filho de Deus. A Bíblia diz no Salmo 24:1: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. É como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6:11: eu nada tenho, mas ao mesmo tempo eu possuo tudo. Então aquele que tem Cristo, ele tem tudo que ele precisa. E essa promessa vai se cumprir de fato quando chegarmos no céu, na nossa terra prometida, a nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à cidade celestial e adentrem os seus portões, os seus portais. E agora nós vamos chegar na bem-aventurança que vamos ver hoje, versículo 6. Isso tudo foi a título de introdução.
bem-aventurados ou felizes, realizados, todos vocês aqui são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora aqui, irmãos, o Senhor Jesus vai falar de uma verdade: crescimento espiritual. Eu acho interessante que o irmão João me mandou hoje a foto de Maria, e eu me lembrei que quando eu comecei na igreja, a Maria tinha acabado de nascer, e Maria não está mais do mesmo tamanho que ela estava quando ela nasceu, porque ela cresceu. E aqui o Senhor Jesus vai falar desse crescimento que todo cristão deve passar. As primeiras 3 bem-aventuranças são bem-aventuranças que são passivas. É Deus trabalhando no nosso interior, mudando a nossa essência para depois mudar as nossas ações. Hoje, lá na loja, estava eu, Ederval e um rapaz que trabalha lá comigo, e teve um pastor que chegou lá, que crê no arminianismo, livre-arbítrio, que chegou pregando para ele: olhe, você precisa dar lugar a Deus, você precisa abrir seu coração, senão você vai para o inferno. E eu estava com o Ederval e ele perguntou: e aí, Juninho, aquele pastor está certo? Aí eu falei: não, ele não está certo, porque eu expliquei para ele: a conversão, quando uma pessoa se torna um cristão verdadeiro, é algo sobrenatural. E eu perguntei para ele: você escolheu nascer? Ele disse: não. Então, quando você menos esperou, você estava respirando em vida. Assim é quando uma pessoa se torna um cristão de fato. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade do sangue, mas nasceram exclusivamente da vontade de Deus. Então a conversão é uma obra sobrenatural de Deus. Assim como você não escolheu nascer, eu não escolhi estar aqui no dia 8 de setembro de um ano aí que eu não vou revelar. Minha mãe estava dando a luz no Santo Amaro. Eu não escolhi estar aqui. E eu expliquei para ele que a conversão é assim, é um novo nascimento. Não foi o que Jesus falou com Nicodemos? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Por que eu disse isso para ele? Porque o evangelho arminiano, um evangelho que põe no pecador a responsabilidade da conversão, produz religiosos. E o novo nascido é aquele que tem prazer nas coisas de Deus. É aquele que se deleita nas coisas de Deus. É aquele que ama estar com aqueles que amam a Deus. Então, é algo sobrenatural. E o Senhor Jesus Cristo mostra nas primeiras 3 aventuranças isso. É algo de cima para baixo, de dentro para fora. É algo que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, mas aqui nós vemos o primeiro passo do Filho de Deus. Aqueles que são pais, não sei se vocês se lembram da primeira vez que o filho de vocês andou. Mas, se vocês não se lembram, Jesus sabe a primeira vez que você andou. E aqui o Senhor Jesus mostra o primeiro passo do Filho de Deus em direção a Cristo, em direção à justiça. Como disse um homem de Deus chamado Matthew Henry: onde há graça, há sede por mais graça. Graça sobre graça. Então, aqui nós vemos o primeiro passo. O bebê nasceu, ele foi regenerado para uma viva esperança. E agora ele dá o primeiro passo. E o passo dele é em direção à perfeita justiça de Cristo pela fé. Então aqui nós vemos essa bem-aventurança não é estática, ela é progressiva. A Bíblia diz em Provérbios 4:18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais até que venha a ser dia perfeito. Ou seja, o justo é aquele que sempre está em aperfeiçoamento, de glória em glória, de fé em fé,
exercendo a função para o qual Deus o comissionou, que é ser conformado a Cristo Jesus. Então, nós vemos que é uma ação do Espírito no nosso coração. E o Senhor Jesus Cristo traz à tona as duas maiores necessidades básicas para a sobrevivência humana. Ele diz, bem-aventurados que têm fome e o que tem sede. O ser humano não sobrevive sem alimento sólido e não sobrevive sem alimento líquido. Ele necessita desses alimentos para a sua sobrevivência. E aqui o Senhor Jesus vai dizer de um alimento, mas que não é físico, é um alimento espiritual. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu acho engraçado que uma vez o irmãozinho lá do CAP, não sei se você lembra, João, um que cantava o mesmo louvor sempre. Uma vez teve um irmãozinho que ele queria descer o cajado da matança, e quando ele viu que esse irmãozinho caiu, ele disse, aí acho que era Rogério na época, o obreiro, aí tá vendo, Rogério? Bem-aventurados tem sede e fome de justiça. Isso, misericórdia, rapaz, não é isso não, rapaz. Aqui está falando de um desejo pela justiça de Deus implantada no pecador pela fé. E infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas que se chegam às igrejas, que se chegam a Cristo, não estão com sede e fome de justiça. Nós vemos isso em João capítulo 6. No comecinho do capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. E pão era um negócio complicado de fazer na época de Jesus. E o povo gostou porque eles comeram até sobejar. E ainda sobrou 12 cestos. Foi pão com fartura. E Jesus foi para o outro lado porque a multidão queria fazer rei. Os discípulos atravessam o barco e passam por uma tempestade. Quando eles chegam do outro lado do mar, o povo já estava tudo lá. Caneta, papel, olha, mas rapaz, tudo querendo Cristo, olha, querendo Cristo, o povo está lá, olha, eu quero Jesus. É como aquela pessoa, né, que está com problema na justiça, aí ela já calculou. Rapaz, esse advogado aqui vai ser caro, mas tem um pastor, homem de Deus, que é ungido do Senhor. Aquele é um homem bom, homem justo. E ele vai pleitear a minha causa. Você pensa que não, da pessoa lá, sim, pois não, Efésios, pois não, bem, sim, ele nos abençoou com a sorte de bênção espiritual. A pessoa está lá, né? Mas, meu irmão, misericórdia, Jesus. E isso aconteceu também. O Senhor Jesus, ele chega e as pessoas, Senhor, o Senhor aqui. E hipocrisia é uma coisa que com Jesus, meu irmão, não dá. É uma coisa que Jesus abomina, é a hipocrisia. Ele disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que é a hipocrisia. E o Senhor Jesus olha para aquelas pessoas e faz uma repetição. Toda vez que você vê na Bíblia, na verdade, é porque a Bíblia quer dar ênfase. Jesus disse, na verdade, vos digo, vocês não estão vindo a mim, porque vocês creram no sinal que eu fiz. Vocês estão vindo a mim porque comeram do pão e vos saciastes. Então Jesus fala a verdade para aquelas pessoas e ele traz uma importante verdade em João 6:27. Ele diz, olha, trabalhai, mas não pela comida que perece. Trabalhai por um alimento que subsiste por toda a eternidade. Alimento esse que o Filho do Homem vos dará e Deus o Pai o selou. Que alimento é esse, irmãos? Que o Filho do Homem dá e Deus o Pai sela a fé. Esse é o principal alimento que eu e você precisamos, pois a justificação é pela fé somente. Jesus está falando, o justo viverá pela fé. Empreguem os seus esforços, não por aquilo que perece, mas pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, como Judas diz lá em Judas 1:3. Então, a fé é esse alimento que Jesus Cristo nos dá, e Deus o Pai sela. E essa fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a
fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a pessoa que crê, essa fé, foi até o que eu conversei com esse pastor, essa fé é um dom de Deus. Você não escolhe crer, você recebeu um dom de Deus. Foi o que Jesus falou com Pedro: bem-aventurado é esse irmão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Na galeria do herói da fé, e eu estou falando no singular mesmo, galeria do herói da fé, como é que termina o capítulo 11 de Hebreus? Porque aquele iniciozinho do 12 ainda é a continuação do 11. A Bíblia diz: portanto, visto que vocês têm uma grande nuvem de testemunhas, deixe todo embaraço, aquilo que está trazendo peso, e o pecado que tenazmente nos assedia. E agora, o que fazer? Olhando firmemente, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Jesus. E o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o quê? O autor e o consumador da fé. Então, em nenhum momento diz: olhe para Moisés, olhe para Abraão, mas diz: olhe para Cristo. Porque a fé que todos esses patriarcas tiveram foi um dom de Cristo. Então, esse é o alimento que Cristo tem para dar, a fé. O justo viverá pela fé. E os judeus, ao ouvirem isso em João 6, eles fizeram uma pergunta que toda religião faz. Toda religião, a parte do Espírito Santo, faz. Que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus fala isso: trabalhar não pela comida que perece, mas pelo alimento que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, e Deus o Pai o selou. E eles perguntam: o que faremos para fazer as obras de Deus? O que é que eu faço hoje, Quinho, para ser crente e ir morar no céu? Aí Quinho, que é crente e vai morar no céu, vai dizer: você não faz nada. Como assim eu não faço nada? A obra de Deus é esta, João 6,29, que creiais naquele que por ele foi enviado. A fé é a fé na obra vicária de Cristo. E os judeus que gostavam de sinais, a Bíblia diz, né? Paulo fala em 1 Coríntios 1, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus perguntaram: Senhor, me mostra um sinal então, para que eu creia em Ti. Moisés fez descer o maná do céu, o maná que Moisés desceu. Aí Jesus disse: não foi Moisés que deu o maná do céu, foi Deus que deu o maná do céu. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E os judeus estavam focando somente nas necessidades imediatas. Então, rapaz, se desce do céu e dá vida ao mundo, eu nunca mais vou precisar comprar pão. É como aquela mulher samaritana: rapaz, nunca mais eu vou precisar vir aqui nesse poço aqui, então me dá dessa água. E eles dizem: Senhor, me dá sempre desse pão. E Jesus faz uma afirmação que frustra toda expectativa carnal. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo: eu sou o alimento que você precisa para suprir todas as necessidades da sua alma. E aquelas pessoas, meu irmão, começaram a murmurar. Começaram a murmurar porque a barriga não encheu, o povo começou a murmurar. E Jesus disse: olhe, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E os judeus que eram murmuradores murmuraram mais ainda: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria lá? E ele disse: olhe, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. E todo aquele que o Pai que está no céu trouxer a mim, eu o ressuscitarei no último dia. E o Senhor Jesus Cristo fala com aqueles judeus: olhe, seus antepassados que comeram o maná
que Moisés deu, eles morreram. Ou seja, é algo passageiro. Depender dos milagres de Deus, dos benefícios de Deus, é algo passageiro. É algo que não tem fundamento quando a morte vier. Mas ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim jamais morrerá. Aquele que se alimenta de mim terá uma satisfação eterna. E ele diz uma verdade que afastou todo mundo. Ele disse: olha, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus estava falando do seu sacrifício vicário. Ele estava falando da sua obra redentora, da sua obra de expiação na cruz. Essa obra é o alimento do cristão. Essa obra é o que sustenta a fé cristã. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo os homens, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputação é lançar na conta. Deus estava reconciliando consigo os homens, não lançando na conta dos homens as suas transgressões, mas lançando na conta de Cristo. E quando Cristo recebe o salário dos nossos pecados, que é a morte, pois ele morreu, a Bíblia diz que a última frase dele foi: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Quando ele morreu, ele recebeu o salário dos nossos pecados, ele recebeu a morte. Ou seja, as nossas transgressões foram imputadas em Cristo. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, ocorre uma transferência para nós. A infinita justiça de Cristo é imputada na conta do cristão pela fé. E agora se cumpre o Salmo 32, que Paulo fala em Romanos 4:8. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Como eu disse, a palavra imputar é lançar em conta. Então Paulo diz: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais lançará na conta dele os pecados dele. Porque ao unir-se a Cristo, a videira verdadeira, todos os pecados dele foram lançados, desceram à sepultura com Cristo. E a infinita justiça de Cristo é recebida no cristão pela fé. Então agora, quando o cristão creu, se arrependeu, a Bíblia diz: não entrará em juízo, mas ele já passou da morte para a vida. João 8,51, Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, é como se, um exemplo, hoje, o irmão Ederval é justificado. Deus está olhando para o irmão Ederval e todos os pecados do irmão Ederval não estão imputados sobre ele, estão imputados sobre Cristo. E a infinita justiça de Cristo, no poder da ressurreição, foi depositada em Ederval. Então, Ederval foi revestido de Jesus Cristo. Deus agora está olhando do seu alto e sublime trono para Ederval e ele está vendo Cristo. Então, baseado única e exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo, Ederval, ao fechar os olhos nessa terra, irá ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Por causa de Cristo. A perfeita união com Cristo. Apocalipse 14 diz que onde o Cordeiro vai, o cristão vai. Onde o Cordeiro vai, o cristão vai. É essa união com Cristo que ele disse que era o alimento que aquele povo precisava. Mas a Bíblia diz: ele veio para os seus e os seus não receberam. Qual foi a reação dos judeus ao Jesus afirmar que a carne dele é verdadeira comida, o sangue dele
verdadeira bebida, e quem não se alimentar dessa comida, dessa bebida, não tem vida em si mesmo. A resposta foi: duro é esse discurso, quem pode suportar? Duro é o coração da gente. Duro o discurso de Jesus. O homem está falando: olha, vocês nasceram em pecado. Um pecado só lança vocês no inferno. Um só. Vocês têm mais de 100 mil pecados. E eu estou aqui apontando o caminho da salvação. Eu estou aqui apontando o bote salva-vidas. Eu estou aqui apontando o vivo caminho, o único caminho, a verdade e a vida. E vocês estão dizendo que o discurso é duro. E Jesus Cristo disse: a carne para nada se aproveita. A carne, as luxúrias, tudo que o mundo valoriza, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, para nada se aproveita. Mas essas palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Então, a Bíblia diz que todos aqueles falsos discípulos que estavam ali em busca de satisfações terrenas foram saindo, um por um. Todo mundo foi indo embora. Só restou quem? Jesus e os 12. Aí Jesus pergunta: e aí, vocês estão pensando que eu estou aqui para a glória de homens? Vocês não estão querendo ir embora, não? Vocês não querem ir embora, não? Aí Pedro colocou a mãozinha. Pedro fez as contas, ó. Espera aí. Eu vou para aqui, rapaz. Eu vou para ali. Aí Pedro calculou: vida sem Cristo igual inferno. Rapaz. Pedro calculou os custos de não seguir a Cristo. Pedro estava lá, matutando. Jesus já tinha ensinado a eles no lugar chamado Vale de Inom. Esse lugar era uma espécie de lixão em Israel, onde ficava queimando os detritos. E era um fogo que não se apagava. E Jesus pregou aos olhos e aos ouvidos. Ele chega nesse lugar e diz: vocês estão vendo isso aqui? O Vale de Inom. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Teu olho te faz pecar, corta. Porque é melhor maneta entrar no reino dos céus do que inteirinho ser lançado no inferno. E eles estavam vendo o Vale de Inom, aquele detrito. Então Pedro fez um cálculo. Pedro foi inteligente pela graça, não pela inteligência do homem, porque a inteligência do homem é loucura para Deus. E na sabedoria de Deus, Pedro responde: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Senhor, nós temos crido e sabido que tu és o Cristo, o Santo de Deus. E ali encerra o capítulo 6, e Jesus Cristo, que estava sendo aclamado por uma multidão, está agora seguido só pelos 12, e tinha um que era um diabo, Judas Iscariotes, que estava para o trair. Por que Judas estava para o trair? Porque Judas não era farto. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. O que é fartura? Fartura é satisfação. O que é que tapa as brechas da grande apostasia que está vindo, já começou e vai aumentar cada vez mais? Satisfação em Cristo. Por que ninguém comprava João Batista? Era incomprável. Vou te dar todos os reinos. João Batista, não, meu irmão, estou satisfeito com gafanhoto e mel silvestre. Então, nós vemos que a satisfação em Deus é o remédio contra a apostasia, e deixa eu te dizer, ela vai crescer cada vez mais. Prepare, cinja os lombos, porque, meu irmão e minha irmã, os dias são maus. Os dias são maus. João 16:1 diz: vai chegar o dia, já está acontecendo aqui no mundo, em que vão julgar, está prestando um culto a Deus, assassinando vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Então, o mundo está caminhando para o desfecho. Grande tribulação,
besta que emerge do mar, besta que emerge da terra. Quem é? Anticristo, falso profeta. Eles estão muito perto, está muito perto da ascensão deles. E quem não estiver, irmãos, com o tesouro no céu, quem não estiver farto dessa mesa do reino de Deus, do pão vivo que desceu do céu, não vai suportar, e eu me incluo também. Então, aqui nós vemos, serão fartos. Aqueles que se alimentam de Cristo, aqueles que se alimentam da justiça de Cristo serão fartos, satisfeitos. Salmo 16:11, a Bíblia diz: o Senhor me faz conhecer a vereda da vida. Na destra do Senhor há delícias perpetuamente. Aonde é a destra do Senhor? Quem é que está hoje à destra de Deus Pai intercedendo por nós? Cristo. Então, em Cristo há um banquete. Em Cristo há um banquete para cada um de nós. Nós precisamos redescobrir o prazer em Cristo, o prazer da oração, o prazer da leitura da palavra, da comunhão com os santos. Por isso, pode me chamar de chato, mas todo estudo eu vou lembrar vocês e a mim do primeiro amor. Todo estudo eu vou lembrar do primeiro amor. Por quê? Se você está no primeiro amor, glória a Deus pela sua vida, vigiar e orar sem cessar para você não sair. Se você não está, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. O que é o primeiro amor? É quando Cristo está em primeiro lugar no seu coração. Então, se Cristo não está em primeiro lugar, Ele não está em segundo, nem terceiro, nem quarto. Ele já está do lado de fora, como estava com Laodiceia, batendo, ó, estou à porta e bato. Então, essa fartura, irmãos, eles serão fartos, satisfeitos. O que é que Davi disse no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Mas como é que Satanás trabalha? Na insatisfação. Satanás trabalha no descontentamento. O descontentamento quando ele é como o tubarão quando vê sangue. O tubarão está lá. Quando ele viu o sangue, ele foi lá. É Satanás quando vê um coração descontente. Ele vai lá na certa. Por isso, o que ele fez com Judas, com Demas, com todos aqueles que apostataram da fé. Mas se você estiver se alimentando da mesa do reino de Deus, do pão vivo que desceu do céu, do manancial de águas vivas, você será farto, satisfeito, e de nada você terá falta. Eu vou concluir, graças a Deus, né? Vou concluir com uma citação do pai do pastor Ricardo, mas é um pai espiritual, Dr. David Martin Lloyd Jones. Foi um médico cardiologista, uma bênção de Deus. E ele falando sobre o encontro com essa fartura, com essa felicidade, ilustra o exemplo da seguinte forma. Presta atenção. Se um paciente está sentindo dores intensas, ele está dando um exemplo da época que ele atuava enquanto médico. Dores intensas. Porém, o médico que o estiver tratando está interessado somente em aliviar-lhe as dores, este é um péssimo médico. O dever primário do médico é descobrir a causa da dor e tratar dessa causa. Olha o que ele disse: a dor é um admirável sintoma que a natureza nos proveu a fim de advertir-nos a respeito de alguma enfermidade. E a cura plena não está no alívio da dor, mas sim no tratamento da enfermidade diagnosticada. Não sei, uma das últimas visitas que eu fiz ao irmão Pepe foi eu, pastor Ricardo, pastor Nizam e o irmão João. Nós fomos lá, e eu não sei se eles se lembram que o irmão Pepe, a gente estava conversando com ele e ele contou que logo quando ele começou a sentir fortes dores, ele conversou com a supervisora dele, do lugar que ele trabalhava, uma empresa lá de Freitas, que ele estava sentindo muita dor, estava sentindo muito incômodo, e ela tratou como se não fosse nada. Não, eu compro um remédio ali, que nada.
porque se você faltar trabalho, vai dar prejuízo para a empresa, que o mundo quer, né? Labão, o mundo só quer lucro. E ele contando isso, que ela depois ficou com a consciência muito pesada com a atitude dela de ter tratado com desdém aquela dor que ele estava sentindo. Mas aquela dor era um sintoma da causa. Ele estava com uma doença terminal, ele estava com câncer. E quando ele foi no oncologista, o câncer foi o quê? Diagnosticado. E o Dr. Martin Lloyd-Jones disse que cuidar da dor sem cuidar da doença não é somente contrário à natureza da medicina, como também é extremamente perigoso para a vida do paciente. Hoje, como o pastor Lisão até brincou aqui sexta passada, tem um monte de médico, né? Tá com dor aqui, faz isso, toma aquilo, é gases. Nunca passou nem um ano na faculdade de medicina, mas é médico. Então, não, você tem que ver, essa dor é fruto de quê? Essa dor é o quê? É um sintoma de algo que foi gerado por ela, né? Então, Martin Lloyd-Jones trouxe este exemplo médico para o diagnóstico da alma. Dizem os homens: quero ficar livre da minha dor e por isso apelarei para o entretenimento, o álcool, as riquezas, a realização profissional, os romances ou para qualquer outra coisa que me faça esquecer da minha dor. O mundo gira em torno disso. Alívios imediatos de sofrimento. Por que um camarada chega no bar e enche a cara? Ele quer um alívio da consciência. Ele quer um pouco de alívio. Então, o mundo gira em torno desse sistema. Não pense em Deus, não pense na morte. Salmo 14:1 diz: unece no seu coração, não há Deus. Não, viva em prol do aqui e agora. Comamos e bebamos, amanhã morreremos. Que negócio de pensar em morte, pensar em nada. Veja as propagandas da televisão. Veja as grandes empresas. Veja o sistema do mundo. Ele é todo trabalhado nesse propósito. Todavia, a indagação que se faz é a seguinte: qual é a causa dessa dor? Qual é a causa desse sofrimento? Qual é a causa das minhas dores? O que é que diz Lamentações de Jeremias 3:39? De que se queixa, pois, o homem? Então, qual é a causa desse sofrimento? Qual é a causa dessa crise? C.S. Lewis disse: o sofrimento é um megafone de Deus para uma geração surda. Então, qual é a causa dessa infelicidade e desse senso de miséria dos homens? Qual é a causa dessa epidemia de depressão, de tristeza, de suicídio que nós estamos vendo no mundo, que está aflorando cada vez mais, numa crescente cada vez maior? Qual é a causa disso tudo? Com plena certeza, sabemos que a doença é hedionda chamada pecado. Esse é o diagnóstico do médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a causa de todos os nossos sofrimentos. O nosso maior problema não é Temer, não é Dilma, não é Lula, não é Bolsonaro, não é político, não é ninguém. Nosso maior problema está dentro de nós, são os nossos pecados. E uma vez que essa doença foi diagnosticada, você chegou aqui, está com câncer. A comparação com o câncer é muito pequena, porque o pecado é infinitamente pior do que o câncer. O câncer pode ser uma bênção. Russell Shedd disse: você quer uma bênção? Então peça a Deus um câncer. Eu ainda não quero essa bênção não, vamos orar. Mas Russell Shedd disse isso. E ele nos ensinou isso. O câncer, se você for um cristão verdadeiro, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está com você. A vara e o cajado do Senhor te consolam. Como diz o Salmo 73:24, o Senhor nos guia com o seu conselho eterno e ao findar dessa vida nos receberá na glória. Porém, o pecado, irmãos, é infinitamente pior do que o câncer, do que qualquer doença. E enquanto essa doença
não for diagnosticada por você mesmo, o Senhor Jesus está falando, mas o que eu posso fazer é levar as palavras ao ouvido. Só o Espírito pode vivificar lá no coração, porque Jesus Cristo disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então precisa ser diagnosticada. Você precisa diagnosticar: eu sou doente, eu sou doente. E após o diagnóstico, receber a cura com a justiça de Jesus Cristo, que emana da sua morte e ressurreição na cruz, trazendo ao enfermo arrependimento e fé para a salvação eterna. Enquanto este procedimento cirúrgico descrito pelo profeta Ezequiel não for feito, jamais haverá cura para a real doença do homem. Que procedimento cirúrgico é esse? Qual é a sala de cirurgia? É o Monte do Calvário. Que cirurgia é essa? É uma cirurgia cardiovascular. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um novo coração. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Coração de pedra é um coração morto. Tirarei você da morte para a vida. Tirarei você do império das trevas para o reino do Filho de Deus. E enquanto esse procedimento cirúrgico não for feito, jamais haverá cura para a real doença do homem. Como é que essa cirurgia é feita? Como é que esse novo nascimento ocorre? A sala de cirurgia, como eu disse, irmãos, estou fazendo só uma analogia, viu? É o Calvário. O Calvário é a sala de cirurgia onde ocorre esse transplante de coração. Jesus respondeu isso em João 3,14. Ele disse: olhe, do mesmo modo que a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus quis falar com isso? Em Números capítulo 21, a Bíblia diz que o povo se tornou impaciente no caminho. Olha o que a falta de paciência faz. O povo se tornou impaciente no caminho, começou a murmurar contra Deus, mas principalmente contra a liderança de Deus, contra Moisés e Arão. O povo começou a murmurar contra Moisés e contra Arão, e Deus não gostou daquilo. A gente vê lugares hoje que pregam que não existe pastor, né? Mas a Bíblia diz em Hebreus 13:17: obedecei aos vossos pastores, pois eles velam por vossas almas. A Bíblia diz em Efésios 4:11: ele mesmo concedeu pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Mas o povo se rebelou contra Moisés e Arão, murmurou, e Deus não gostou daquilo, porque, como está escrito em Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. E foi Deus que tinha escolhido Moisés, e Deus que tinha escolhido Arão, testificando quando a vara de Arão floresceu. Deus não gostou daquilo e enviou serpentes abrasadoras. Quando Deus enviou serpentes abrasadoras, o que aconteceu? O povo foi picado pelo veneno da serpente, e muitos deles morreram. O desespero tomou conta do arraial de Deus. As pessoas falaram: meu Deus, e agora? O que faremos? Eles recorreram àqueles que eles estavam falando mal. Eles recorreram a Moisés. Eles disseram: Moisés, roga a Deus por nós. Roga a Deus por nós. E o que Moisés fez? Moisés, como homem muito manso, Moisés, como homem de Deus, não retribuiu injúria com injúria. Retribuiu injúria com amor e misericórdia. Moisés foi interceder a Deus. E Deus falou com Moisés. Moisés buscou essa direção de Deus. E Deus falou: olha, Moisés, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma serpente de bronze e você vai colocar ela no haste, no alto. O haste era como se fosse um pedaço de madeira, e Moisés colocou uma serpente de bronze. E Deus disse: e há de ser, Moisés, que todo aquele que olhar para a serpente de bronze será instantaneamente curado. E Moisés fez isso. Pôs a serpente de bronze e disse: olhem para a serpente de bronze.
aquele que olhar será curado. E o povo lá, morrendo com o veneno da serpente, ao olhar para a serpente de bronze, recebiam a cura na alma. Eles tinham sido picados por quem? Pela serpente. O veneno da serpente, que é o pecado. O que eles estavam vendo pendurado na haste? A causa da sua dor. Aí Jesus fez essa analogia. Como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que diz Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Qual é, agora fazendo uma alusão com o povo no deserto, qual é a causa que nós vimos aqui, que o Dr. Martin Lloyd Jones diagnosticou? Qual é a causa do sofrimento do homem? O pecado. O que gera dor no homem? O pecado. Ao olhar para a cruz, ele vê na cruz a causa do seu sofrimento. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ao olhar para o madeiro, eles estavam vendo os seus pecados. E é dessa maneira que a cura, a doença principal da nossa alma é tratada, e nós somos reconciliados com Deus e desfrutamos da fartura que Deus tem para nós, a verdadeira felicidade, que é entrar num correto relacionamento com o único Deus vivo e verdadeiro, pois feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Então, concluímos aqui: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então é importante ressaltar mais uma vez que essa justiça não é produzida por carne e sangue, não é um conjunto de regras de boa conduta. Trata-se de uma justiça imputada ao pecador que vem do céu, implantada pelo Espírito Santo de Deus, pois moralidade e civilidade não tem nada a ver com a santidade. Eu vou concluir passando, se os irmãos quiserem assistir uma pregação do pastor Josemar Bessa, que diz: nossa vida mudada não é o Evangelho. O Evangelho não é nossa vida mudada. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho são boas novas. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. E qualquer homem, qualquer pessoa que se chegue perto de Cristo tem que ser fulminado. O Evangelho é uma notícia. E nós, como mensageiros dessa notícia, apresentamos somente a Cristo. Vou dar só um exemplo. Quem se lembra aqui do 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas? Todo mundo aqui se lembra desse evento, não é? Mas alguém se lembra aqui do repórter que fez essa reportagem? Por quê? O repórter não é importante. O importante foi o fato. A mesma coisa, o importante não é o pregador, não é homens. O importante é Cristo e este crucificado. Então vamos olhar para Ele com fé. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu graça, Senhor. Mesmo em meio a tantos ataques do maligno, Senhor. Mesmo em meio a tantos empecilhos, ó Pai, para pregarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Senhor, por essas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Nós oramos que o Senhor abra os olhos espirituais, Senhor. Meu Deus, nós fazemos a mesma oração, Senhor, que o Teu servo Estevão, Senhor. Ó Pai, não impute a eles esse pecado. Meu Deus, que todos eles sejam salvos juntamente conosco, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça, Senhor, para olharmos, Senhor, para o Teu Filho, assim como o povo olhou para a serpente de bronze e foi curado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos despede em paz, Senhor. Nos une com o vínculo da perfeição, que é o amor, Senhor. Nos dá esse apetite santo, essa sede e fome de justiça, para que seremos fartos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço.
Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Diga para o seu irmão, o caminho é estreito, mas é nele que vamos morar no céu.